Boa noite, galera. Hoje, sexta-feira, mais um dia de conversa, mais um dia da nossa live, da nossa roda de conversa. Sejam todos bem-vindos. Hoje o nosso tema, saúde, força e resistência. Hoje é sexta-feira. Sexta-feira, aquele dia que a gente vai juntar a família de novo para a gente tomar um suco, para a gente tomar um vinho, para a gente assistir um filme. Então, sejam todos bem-vindos aí à sexta-feira junto com a gente, né? A gente é um momento assim muito especial, na quarta e na sexta-feira para a gente. É como se todos vocês, nossos amigos, pacientes, pessoas muito queridas que estão junto com a gente nessa rodada de conversa aí pela saúde, estão aqui dentro da nossa casa e a gente também entrando dentro da casa de vocês. Então, sejam todos muito bem-vindos à nossa nova roda de conversa. Bom, boa noite para todos, todas que estão acompanhando a gente mais uma vez nessa roda de conversa. Estamos muito felizes, né, de estar junto com vocês, mesmo à distância, principalmente à distância, porque quanto mais a gente se distancia, mais próximo podemos ficar. É justamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Não é porque existe alguns quilômetros, de distância que a gente não vai deixar de reforçar cada vez mais a nossa amizade, o nosso carinho, a nossa atenção a todos vocês. Então, a gente já dá as boas-vindas para as pessoas que estão chegando aqui novamente, né? Já estão entrando aí na nossa roda de conversa, sejam bem-vindos. Hoje, sexta-feira, é um dia que a gente convida a todos para a gente tomar aí um vinho junto, com a sua família, com seu companheiro, com seus filhos, faça uma pipoca, vai assistir um filme, vai dormir mais tarde hoje, porque amanhã é sábado, né? Não é porque não podemos sair de casa, não podemos ir a um cinema, a viajar, que a gente vai deixar de viver. Então, sextou, é hoje. Legal. Olha, lembrando, né, todos vocês, que quem perder algum momento da nossa conversa, ou então quiser relembrar alguma das dicas, algum exercício que a gente vai passando, então pode voltar no Facebook, né, que está lá as nossas rodas de conversa, é só procurar o tema que você está interessado, querendo rever ou assistir, ou então você pode também acessar no YouTube, tá? Bom, o Facebook é a página que você já está acompanhando agora. No YouTube, é só entrar lá e escrever Lotus Terapia. L maiúsculo, T maiúsculo, aí você vai encontrar, então, a nossa página. E vão estar todos os vídeos lá, né? Desde a primeira roda de conversa que a gente fez até a de hoje. Só não é simultaneamente, problemas técnicos, mas logo depois, né, de alguns momentos, algumas horas, aí já vai estar à disposição também no YouTube, tá bom? Ficamos muito felizes de estar junto com vocês. Compartilhe, né, com seus amigos, vai lá no YouTube, se inscreva, né, no nosso canal, a gente está querendo colocar também outras dicas lá, dicas mais curtas, né? Aqui a gente fica 1 hora conversando, né? Às vezes passa de 1 hora, mas lá a gente vai tentar, se vocês acharem legal, interessante, a gente vai colocar também algumas dicas curtas. Então pode mandar aí, manda uma dica legal que você perdeu, ou que você gostaria que tivesse lá no YouTube, e a gente vai tentar colocar também, tá? Então, novamente, tem mais gente chegando aí, seja bem-vindo. Tem gente que falou, delícia, cheguei, o convite para o vinho. Vamos lá. Então, pegue a sua água saborizada, pegue o seu vinho, né? Pegue o seu suco, porque hoje é sexta-feira, né? É o dia que a gente se reúne para a gente conversar. Conversa boa, conversa de saúde, conversa de alegria, conversa de resistência.
E é isso que a gente vai fazer hoje, resistir, resistir e resistir, porque somos lutadores e lutadoras. Olha, para iniciar a nossa roda de conversa hoje, eu vou colocar aqui uma técnica que muitos dos nossos pacientes já conhecem, sempre falo dela, sempre indico para aplicar essa técnica todos os dias. Então, nós vamos começar exercitando, aplicando já essa técnica e depois a gente vai acompanhar. Só um momentinho que eu vou ter que colocar um cabo aqui, por causa da minha bateria do meu aparelho já está acabando. Um momentinho só. Enquanto o Mauro vai resolvendo, vamos seguir aqui. Então, hoje o nosso tema, a gente vai falar um pouquinho da pandemia, né? Como que estão os nossos sentimentos? Como podemos fazer para a gente passar por tudo isso com mais tranquilidade? A gente sabe que é um assunto muito sério, precisamos ainda ficar em casa, é necessário, né, para o nosso cuidado e também o cuidado do outro. Claro que a gente sabe que tem pessoas que precisam sair, precisam trabalhar, mas que essas pessoas que precisam trabalhar vão se cuidar. E a gente que pode ficar em casa fazendo o nosso trabalho remoto, fique em casa de forma também tranquila e segura. Bom, então o que nós vamos fazer agora é o Ho'oponopono. Né? Então, eu vou colocar aqui a descrição, né, do que é, né, o nome Ho'oponopono, que é uma técnica havaiana, né, uma técnica ancestral. E vamos praticá-la depois, durante a nossa roda de conversa, a gente explica um pouquinho mais sobre ela. Importante é você aplicar ela todos os dias. Tá? Então, primeira coisa, sente-se numa posição que seja confortável e, ao mesmo tempo, correta. Né? Postura correta. A Salete e as nossas fisioterapeutas sempre diz assim, quando você vai se sentar, ou mesmo quando você está em pé, você sente como se tivesse um fio bem no centro, né, no topo da sua cabeça, puxando acima. E aí a sua postura fica mais ereta, mais correta. Né? Dessa forma, a sua coluna fica mais relaxada. É sempre o oposto. Né? Quanto mais você fica esticado, no sentido bom, gostoso da palavra, mais a sua coluna fica relaxada. Então, sente-se na posição que você se sinta confortável e, ao mesmo tempo, a coluna o mais reta possível. Nessa posição, inspira daquela forma que a gente falou na quarta-feira. Enquanto você inspira, pega as suas mãos, vai desde o colo e sobe as mãos inspirando. Chegou aqui, você solta o ar devagar. Inspira e sente que, olha, na palma das suas mãos está uma energia fluindo. E expira, descendo essa energia para que ela percorra o seu corpo inteiro. Faz isso mais uma vez. Inspira. E desce com as mãos, expirando devagar, de forma natural, suave. E com esse exercício feito, você vai se concentrar nessas simples palavras, 4 frases. Vai dizer para você mesmo, sinto muito. E repete isso dentro do seu coração, sinto muito.
Sinto muito, porque às vezes a gente não dá conta de fazer tudo o que quer. Sinto muito, porque muitas vezes o que a gente faz não é muito bem recebido ou bem compreendido. Sinto muito, porque eu percebo os meus limites. Sinto muito. E vou dizer também, me perdoe. Me perdoe por causa dessas incompreensões. Às vezes da minha parte, às vezes da parte do outro. Me perdoe. Nós somos pessoas concretas, somos gente. E por isso a gente tem os limites. E os limites fazem parte da nossa pessoa humana. Por isso, o meu pedido sincero de perdão, me perdoe. Eu pedindo para mim mesmo, eu pedindo perdão das pessoas à minha volta. Terceira frase. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo porque você faz parte da minha história, da minha vida. Em momentos que eu preciso, você está do meu lado. Em momentos que você precisa, eu estou do seu lado. Eu te amo. E a quarta frase. Sou grato. Sou grato, gratidão, agradeço por me amar, por me perdoar, por eu ter sentimentos. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. E olha, faz essa autorreflexão durante 5 minutos todos os dias. Escolhe um momento no dia que você pode se dedicar, nesses 5 minutos, a degustar, a ruminar, a experimentar na sua vida, nos seus sentimentos, essas 4 frases. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Se você fizer isso todos os dias, começando por 5 minutos, você vai, no primeiro dia, já se sentir diferente. Você vai, logo na primeira semana, perceber que a sua vida está diferente. E o melhor de tudo, você vai perceber também que as pessoas à sua volta estão diferentes. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. E daqui a pouco eu vou falar um pouco do porquê dessa prática estar muito relacionada ao tema que nós escolhemos para essa noite. Aqui ao fundo, enquanto a gente está praticando o Ho'oponopono, está tocando uma música. Essa música são essas 4 frases que foram então musicadas. Ela está em inglês e em japonês. E assim, para mim, a vibração dela é muito gostosa. E como a gente escuta muitas vezes, mesmo quem não domina, não conhece muito o inglês, e o japonês, muito menos para a maioria,
aqui, como a gente já conhece, só de ouvir a vibração dessa música, já vem no nosso inconsciente essas 4 frases, que traduzindo a música diz isso: sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. E hoje o objetivo da nossa live é isso, é trazer um pouco de tudo isso para a nossa realidade, para que a gente possa estar mais forte e enfrentar toda essa pandemia, enfrentar toda a realidade de frente. Então, tudo que a gente vai hoje conversar é para deixar o nosso dia, é para deixar a nossa família, a nossa casa mais serena, mais tranquila, para que a gente possa ter força, para a gente passar por tudo isso muito mais forte. E quando terminar tudo, seremos mais fortes. Olha, o tema da noite de hoje foi pensado com bastante carinho. É um tema que resistimos muito, né? Porque assim, conforme nós dissemos, é muito gostoso para a gente ouvir as sugestões que vocês vão trazendo de temas, né, assuntos que são importantes a gente estar refletindo aqui nessa roda de conversa, visando então a nossa saúde de uma forma integral, de uma forma natural, de uma forma gostosa, né? E aí uma das sugestões que nos deram, várias pessoas, né, sugeriram da gente falar um pouco sobre a questão da pandemia, da quarentena, tá? Mas em relação a essa questão do isolamento. Nesse tempo de muita atenção, de muito cuidado que a gente está vivendo, um momento muito atípico, tá? Nós precisamos olhar com bastante detalhe o que a gente tem feito, tá? Ao mesmo tempo, a gente escuta muitos meios de comunicação falar para a gente, né, mesmo nas redes sociais e tudo mais, falar muito, né, da pandemia, do coronavírus, né, das mortes, né, do número de casos que estão acontecendo. Agora, é importante a gente receber essas notícias todas, essas informações, e saber o que fazer com isso, né? Porque na maioria, né, dos casos que a gente ouve falar, que chega até a gente, as pessoas acabam ficando até angustiadas, né? Deprimidas, muito tristes, né? Algumas, né, acabam desanimando por causa de tanto ouvir falar da doença, do vírus, né, pandemia. Agora, quanto mais notícias assim a gente ouve, nós precisamos de reagir de forma que isso não deixa a gente se abalar. Ao contrário, né? A partir da medicina tradicional chinesa, então os chineses, eles falam bastante, né? Eles entendem o mundo, a sociedade, a partir da noção do yin e do yang. Tá? O yin e o yang, para muita gente, acaba sendo uma forma de entender o mundo. Significa que a nossa vida, ela sempre tem 2 lados, tá? Não são lados separados, mas assim como uma moeda. Tem a face, né, a cara, e tem a outra face, que é a coroa. Tá? O planeta Terra, então, também mostra para a gente essas 2 faces. Enquanto aqui, para nós, agora, é 20 horas e 20 minutos, 8 horas da noite, para alguns sobrinhos meus que estão no Japão, é 8 horas e 20 da manhã. Tá? E é o mesmo planeta Terra, é o mesmo mundo. Tá?
À medida que a gente vai consumindo os alimentos, a gente sente um sabor salgado, a gente sabe, tá, que a reação que vai causar esse sabor salgado no nosso organismo, muitas vezes pode prejudicar as propriedades do sabor adocicado, tá? Por causa da história do yin e do yang. Yin e yang, dois opostos, só que não opostos do jeito que a gente entende, a partir do lado ocidental do mundo. No Oriente, esses opostos, eles não são separados, mas eles estão juntos, eles se interrelacionam. Uma mesma ação a gente pode enxergar a partir da tristeza ou a gente pode enxergar a partir da alegria. Uma mesma situação, a gente pode despertar na gente o sentimento de angústia ou o sentimento de esperança. É aquela história do copo, né? Que a gente coloca água, coloca um chá, né? Igual o nosso copinho aqui, coloca o chá pela metade. Aí tem pessoas que vão falar, esse copo está meio cheio, ou esse copo está meio vazio. Tudo é relacionado, os opostos são relacionados. Então essa história do yin e do yang cabe a nós, a cada pessoa, decidir qual é o lado que você quer enxergar. Tá? Assim também a nossa realidade. E aí a gente entra na questão da gentileza, né? Então a gente faz um convite para vocês, para todos nós hoje nessa roda de conversa, para a gente ser um pouco mais gentil com a gente, né? A gente está num período aí de 3 meses de cobranças. A gente fica triste porque a gente não consegue fazer isso, a gente fica triste porque a gente não dá conta de tanto trabalho, né? A realidade mudou muito rápido. E a gente está esquecendo de ser gentil com a gente também, de olhar para a gente e ver tudo isso de forma diferente. E é isso que a gente vai estar conversando hoje, né? Essa gentileza, primeiramente, com a gente, até para depois a gente fazer isso com o outro, né? Com o mundo, com a sociedade. Bem, é muito comum também a gente escutar as pessoas se perguntarem, olha, né, o que a gente faz? Né? Porque agora, como a gente está mais em casa, né, parece que as coisas o tempo não passa, né? Ou então acaba o que fazer, ou então muita gente acaba ficando preso, né, ali no celular, né? Lendo o WhatsApp, né, o Facebook, notícias, YouTube, e a vida continua correndo. Mesmo a gente estando dentro de casa, o mundo continua girando. Tá? Então, a gente precisa perceber que, olha, existe uma infinidade de ações, né, de tarefas, não tarefa no sentido de tarefa doméstica apenas, mas de atividades boas, gostosas, transformadoras que a gente pode fazer a partir de dentro de casa. Olhando por esse lado do yin, do yang, né, os dois lados da moeda, eu entendo assim, essa realidade que a gente está vivendo, essa situação, ela tem o seu lado ruim, o seu lado triste, e ela tem também o seu lado que provoca na gente mudanças de atitude, transformação da nossa pessoa, para que a gente viva e seja pessoas melhores. Tá? Então, nessa história da mudança, a gente precisa entender quais são as lições que a pandemia, a quarentena, o isolamento tem trazido para a gente. Lições boas, lições que impulsionam a gente a ter uma vida diferente, mais aprimorada. E a primeira lição que essa situação toda nos dá
é que precisamos estar atentos, precisamos voltar às nossas origens, olhar para a nossa casa. Eu acredito que uma das causas de tudo isso é porque a nossa vida estava, e ainda está para muita gente, agitada demais. Muitos afazeres, né? Muitas tarefas, muitos compromissos. Então, a necessidade de sair de casa muito forte. E quando a gente se depara com a necessidade de ficar mais dentro de casa, acaba causando muitas contradições. Às vezes, acaba sendo uma forma de fugir daquilo que eu sou, fugir daquilo que é meu, fugir da minha família. E essas contradições fazem com que as diferenças apareçam. E aí a nossa atitude do yin e do yang. Eu posso ter uma atitude de deixar com que essas diferenças me destruam, ou então eu posso fazer com que essas diferenças tornem a nossa vida, as nossas relações melhores. Então nós podemos fazer muitas coisas, muitas transformações. E essa é a chance que a gente tem nesse período. E até mesmo, né, Mauro, para a gente ver, nesse período que a gente está em casa, quanta coisa a gente não precisa, né? A gente vê que a gente não precisa de tanta coisa, a gente pode viver com poucas coisas. Aqui em casa a gente fez várias experiências nesse período, né? No começo não estava saindo para nada, né? E aí eu comecei a estudar, procurar coisas para fazer. Às vezes eu estava ali na cozinha, a gente utiliza muito o limão de manhã, né? A gente usa todos os dias o nosso shot, né? Que a gente faz uma mistura de limão, de açafrão da terra, de própolis, de vinagre de maçã. Então a gente coloca tudo junto num potinho e manda para dentro. Então a gente usa bastante o limão. E aí, nisso de ficar em casa, a casca do limão foi juntando, e falou, poxa, deve servir para alguma coisa isso aqui. E aí a gente descobriu um desinfetante com a casca do limão. E nós fizemos para limpar nossa casa, né? Que a gente não queria ficar usando tanta água sanitária, tanto produtos muito fortes. E nós fizemos então, batemos a casca do limão com água, coei, né? A gente coou aquilo ali, o suco da casca do limão, misturamos com álcool líquido, pronto. A gente já tinha o desinfetante para a nossa casa. A casa ficou cheirosa, limpa, e a gente só foi descobrir isso no momento que não dava para sair. A gente não ia sair de casa para comprar um desinfetante, para quê? Então, é a oportunidade de a gente perceber o que a gente também está fazendo com a natureza, coisas que dá para a gente transformar com o que a gente tem em casa. E aí, no decorrer, a gente vai dar várias ideias aí para vocês também, quando estiverem aí na cozinha, mexendo nas coisas, para ver quanta coisa dá para a gente fazer e aproveitar e não ir muita coisa ao lixo. Olha, esse momento é para a gente cuidar mais. Cuidar da nossa saúde, entendido como corpo, mente e espírito. Não é só cuidar do corpo, não é só cuidar da mente, não é só cuidar do espírito, mas é cuidar da gente inteiro. Tá? É o momento também da gente cuidar dos nossos familiares, a nossa casa, a nossa base. Se a gente não olha com carinho, com atenção, com cuidado para aquelas pessoas que estão com a gente, que fazem parte da construção primeira da nossa vida, a gente vai ficar perdido mesmo. Então, cuidar da nossa casa nesse sentido amplo. Cuidar também dos nossos vizinhos e da nossa comunidade. À medida que eu
estou me protegendo. Né? Então, com os cuidados todos preventivos, né? Usando a máscara, tomando banho quando chego em casa, né? Quando vou sair, sempre de máscara, né? Só tira a máscara quando você está fora de casa, se tiver necessidade. Né? Vai tomar uma água, aí não tem jeito de tomar água com a máscara na boca. Né? Aí sim. Agora, esse cuidado que a gente faz é uma forma da gente ajudar também as outras pessoas, tá? A sociedade, a nossa comunidade. E tudo isso traz a consciência para que a gente cuide melhor do nosso país e do nosso planeta, do nosso mundo. Tá? Então, esse cuidado é muito importante. É o tempo que a gente tem. Temos muita coisa para fazer nesse período e vamos aproveitar. E olha, gente, gentileza, né? Tudo isso que o Mauro falou, da gente se preocupar com o vizinho, perguntar, ligar, não dá para a gente ir na casa do vizinho, mas dá para a gente ligar, né? Se ofereça para ajudar, às vezes precisa de alguma coisa, então ligue, mande uma mensagem. A gentileza, ela vai mexer com vários receptores no nosso cérebro, vários, e dá uma satisfação, né, de você saber que você pôde ajudar de alguma forma alguém, né? Se é alguém da nossa família, se é um vizinho, se é alguém da nossa comunidade. Então, a gentileza, ela é um distúrbio que acontece assim, do lado positivo no nosso cérebro. E vai alimentar todo o nosso corpo. Bom, vamos lá então para algumas tarefas. Tá? Tarefa diária. É coisa que vocês já fazem. Então, não tem muito o que comentar. Né? Olha, todos os dias, exercícios físicos. Quanto mais a gente fica no isolamento, né, dentro de casa, quanto mais a gente tem um espaço menor para circular, mais exercícios físicos precisamos fazer. De novo, eu volto a insistir a história do yin do yang. Né? Então, quanto menor o espaço a gente tem, mais exercícios precisamos fazer. Tá? Cuidar muito bem da alimentação. Equilíbrio e harmonia no prato, nas refeições, na distribuição das refeições durante o dia. Tá? Em cada momento que você vai sentar-se à mesa, olha, como a gente está um pouco mais de tempo dentro de casa, importante a gente sentar à mesa junto com a família, né? Porque nos tempos, né, normais, que não são normais, a gente não tem tempo para sentar junto, em volta da mesa, para fazer as nossas refeições. E é um momento muito gostoso, muito gratificante. Durante o meu dia, né, eu espero muito chegar a essa hora de sentar à mesa, junto com a Salete, com os meus filhos, para a gente poder fazer a refeição em conjunto e, ao mesmo tempo, conversar coisas boas. Tá? Agora, harmonia e equilíbrio no prato. Prato colorido. Prato com vários sabores. Quanto mais sabores tem dentro do nosso prato, mais vitaminas, mais nutrientes, por isso também mais cores, tá? É muito importante. Tem gente que tem dito, né, nesse período, né, de quarentena eu tenho engordado bastante. Né? Não sei por que aqui em casa está sendo diferente. Né? Tanto a Salete, eu menos, a Salete um pouco mais. Né? As crianças. O Pedro, Sofia. Tem dito, olha, estou diminuindo o meu peso. Tá? Então, cuidar da alimentação. Porque é uma coisa que essa questão da alimentação é uma coisa que a gente vem falando para várias pessoas, né? A gente está movimentando menos, então se eu movimento menos, o alimento tem que acompanhar também, né, o meu movimento.
Então, tomar muito cuidado. Eu acho que é o momento que a gente pode parar para a gente ver o que a gente está comendo, ver o que a nossa família precisa, né? Às vezes tem muito mais calorias ali do que o que você está gastando, né? Então, é muito importante isso e ter esse momento mesmo de parar e agradecer por esse alimento, né? Saber de onde ele vem, ainda mais hoje que a gente lava os alimentos, mais ainda do que a gente lavava antes, né? Então, pensar que alimento é aquele que a gente está trazendo para dentro das nossas casas. E o Mauro já ia falar da banana, né? Eu já vou aproveitar da banana. A banana é um alimento fantástico, gente. Sabe, aquele dia que você tá meio borocochô, meio mal, a banana, ela dá um ânimo para você. Então, todos os dias, comam banana. 2 bananas por dia. Se você está depressivo, se você está mais para baixo a energia, o que você pode fazer? Pegar essa banana e colocar no vapor. Você vai potencializar a banana. Os nutrientes que tem na casca vai para dentro da banana e você vai se alimentar muito bem. Então, pode ser de manhã, pode ser à tarde, né? Só não, o ideal é não comer junto com o arroz, com o feijão, é separado, tá? E pegando aquela dica de vamos aproveitar tudo, a casca de banana, você terminou de comer sua banana, você pode utilizar a casca para várias coisas. Pode-se comer a casca de banana, não tem problema. Você pode usar ela no rosto. Eu uso todos os dias a casca de banana. Eu pego um pedaço, a parte de dentro dela e passa no rosto. Ela serve para melasma. Melasma são aquelas manchas escuras do rosto. Para espinhas, para uma picada de inseto, você pode colocar ali também, porque ela é anti-inflamatória. Então, a banana é um alimento completo, que não pode faltar na mesa de ninguém. Isso, olha, então a banana é um antidepressivo natural, né? Agora, quem tem a glicose um pouco alta, né, diabetes, coisa assim, aí tenha cautela, né? Não vai consumir muitas bananas por dia, né? Porque a banana é rica também em açúcar, açúcar natural. Mas, né, se o açúcar do seu sangue já está elevado, então modera um pouco. Mas é muito importante, é antidepressivo. Emendando no antidepressivo é o banho de sol, todos os dias. Então, durante 15 minutos, 20 minutos, banho de sol. Se você não consegue, né, colocar tomar banho de sol no corpo inteiro, pelo menos, né, nos braços, nas pernas, né, vai aonde dentro da sua casa, né, então principalmente quem mora em apartamento, procura qual é o horário, aonde que o sol bate, né, que você consegue ali, ou então se você tem um espaço fora da casa também que possa ficar, aproveita, tá? Só não exagera. Então, quem não está acostumado, vai aos poucos. Mas à medida que você vai tomando sol, né, então vai aumentando até chegar nos 20 minutos diários. É muito importante. O sol, junto com a banana, é antidepressivo, né? Assim como a caminhada. Ali nos exercícios físicos, 30 minutos de caminhada por dia também ajuda a dar o ânimo e afastar a depressão. Junto com tudo isso, meditação. Não pode faltar. Meditação. A gente um dia vai falar só sobre esse assunto, né? Mas, já adiantando, vamos fazer meditação. Esse exercício mesmo que nós fizemos no início, quem entrou já e a conversa já tinha começado, pode depois assistir no YouTube, então na nossa página mesmo do Facebook, o comecinho da roda de conversa de hoje, o exercício que nós fizemos, né, o Ho'oponopono. Então faz o Ho'oponopono, tá? Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. 5 minutos. E emenda para fazer o seu momento de meditação. Tá? 20 minutos.
pelo menos, de meditação todos os dias. Muita gente pergunta, como é que eu faço? Tem dificuldade? Eu não consigo limpar minha mente. Não precisa limpar a mente. Afinal de contas, você é uma pessoa inteira. Aquilo que você vive, o que está ao seu redor, faz parte de você. E o nosso inconsciente está constantemente trabalhando. Então, não é tão simples assim a gente limpar a mente. Não tem problema. No início, quando você começa a sua prática meditativa, deixa esses pensamentos fluírem dentro de você. Até mais ainda, se alguma coisa te preocupa, no começo da meditação ou durante os 20 minutos de meditação que você vai fazer, a partir de agora, todos os dias, quem ainda não faz, no começo da meditação, põe na sua mente, no seu pensamento, aquilo que você está com dificuldade. Só que não vai ficar ali travado na dificuldade, ao contrário. Visualiza aquela dificuldade se resolvendo. E quanto mais você visualizar essa solução, mais fácil ela vai chegar até você. Então, olha, meditação todos os dias. Fazer coisas que você gosta, mesmo que seja coisa assim muito simples, como o pessoal fala, coisa boba. Faça coisas que você gosta todos os dias. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer e que você gosta hoje. E, junto com tudo isso, amar. Amar, o amor é um sentimento, é uma prática que a gente vai falar a todo momento. É a chave para muitas coisas na nossa vida. E para fazer todos os dias, tem que existir. Uma coisa que, quando o Mauro colocou, fazer coisas que gosta. Eu acho que dentro de nós, eu tenho 46 anos. Dentro de nós, nós temos que trazer com a gente todas as nossas fases da nossa vida. E a gente esquece que dentro da Salete, dentro do Mauro, tem uma criança. Então, quando a gente pensa em coisas que eu gosto, entra dentro de você de novo. Naquela viagem que a gente falou nas outras lives. Entra dentro de você e procura a Salete criança. Ela está aqui? Está. Então, procure a Salete criança, procure a Salete adolescente. O que eu gostava de fazer quando era adolescente? A Salete adulta. Então, traga isso para você resgatar o que você gosta. Você vai ficar encantado do que vem por aí. E escreve no papel e depois conta para a gente essa mexida aí em todas as pessoas que existem dentro de você. Legal, olha, mais um outro passo para a gente praticar a partir da nossa casa. Não é só em casa, mas a partir de casa. Então, começando por mim, oração, meditação, exercícios físicos, alimentação e descanso. Isso daí já vai ocupar praticamente o nosso dia inteiro. Agora, ajuda bastante também você fazer um plano para o seu dia. Olha, hoje o que eu tenho para fazer? Traça um plano, coloca aí no papel, faz uma anotação. Muita gente hoje em dia escreve no celular mesmo, mas traça um plano para o dia e um plano para a semana. E percebe com esse plano, à medida que você vai fazendo, os dias vão passando, perceba os frutos que tudo isso resultou. Aí a gente consegue entender que a nossa vida e esse momento de concentração, não falo isolamento mais, mas de concentração, é o momento propício para o nosso crescimento pessoal, familiar, comunitário.
é o momento do nosso crescimento. Isso daí é muito bom, né? A Salete falou dessa criança que existe dentro de cada um de nós, tá? Tem um ponto, já falei dele, vou repetir, né? Aqui no peito, bem no centro, né? Imagina uma linha traçando o meio do nosso corpo, né? Aqui tem o nosso peito, né? E você traça como se fosse um ângulo de 45 graus, do bico do peito para cima, até se encontrar no meio. E tem um ponto aí. Esse ponto, né, nós chamamos de timo. Lá dentro do seu organismo existe uma glândula, que é o timo. Se você pressiona esse ponto e sente uma dor ali no timo, é um alerta. Alerta de atenção. É porque a sua energia está balançando um pouco. E você precisa, então, se fortalecer. Quando o timo está fraco, a nossa imunidade, a nossa defesa também abaixa. Então, estimula o timo, né? Pega as mãos, os dedos, né, das mãos e vai batendo, olha, como se estivesse percutindo um tambor. Né? E você está percutindo o seu timo para que a vibração dele amplie ao redor de você. Né? E o timo é a glândula que se desenvolve bastante na época que a gente está na barriga da nossa mãe, no período pré-natal, quando a gente cresce, a gente nasce, né, vai crescendo, então ele que é o responsável pelo desenvolvimento dos nossos ossos, do nosso crescimento, é o timo. E aí, todas as vezes que você vive essa criança que existe dentro de você, você está, depois de adulto, fortalecendo o seu timo. Então tem que libertar essa criança do seu interior. Agora mesmo, aqui nos comentários, eu tenho que falar, porque vem muita coisa na cabeça. Né? E aí a irmã Conceição, do Instituto São José, na época que eu estava no ensino fundamental, faz tempo já. Muito. Está aí, também assistindo a gente. E olha, despertou em mim o momento da minha adolescência. Tá? Então é muito importante a gente praticar a criança que está dentro da gente. A criança, o adolescente, né? Porque não, às vezes a gente fica ali com aquela cara de fechada, de adulto, que a gente só tem preocupação, né? É conta, é preocupação com isso, preocupação com aquilo, e a gente esquece que também tem uma adolescente ali, né? Aquele adolescente que a cabeça está tranquila, que quer viver e não quer se preocupar. Então, a gente também precisa um pouco disso. Tem momentos que a gente também pode fazer isso. Então, desperte dentro de você, todos os dias, a criança, o adolescente, o adulto, o idoso, né? A maturidade. Tem hora que a gente precisa da maturidade, tem hora que a gente precisa ser um pouco maluca também, né? Então, desperte isso. E eu queria só, do slide anterior que o Mauro colocou, no final do dia, eu sempre falo para os meus pacientes, e aí a gente dá mais uma dica aqui. Pegue um caderninho e no final do dia, lista as coisas boas que aconteceram com você. Coisas simples, sabe? De você, uma amiga que mandou uma mensagem de oi e que é uma amiga lá da adolescência e que quanto tempo você não via, não conversava. Coisas simples, né? Um beijo do marido de manhã que foi diferente, fala, nossa, hoje foi diferente. Um abraço, né? Um filho que lavou uma louça, mas que nunca lava, você falou, nossa, que legal. Então, anote no final do seu dia pequenas coisas que aconteceram, que você vai ver como vai ser legal isso aí, como isso vai fazer bem para você, tá? Então, crie esse hábito também no final do dia de anotar. Anotar as coisas boas que aconteceu com você. Olha, falando de cada momento que existe na nossa vida e que a gente vai
viver profundamente, então, esse pensamento, né, que é muito importante para a gente. Há um tempo para tudo. Há um tempo para a gente estar na frente, um tempo para estar atrás. Um tempo para estar em movimento, um tempo para estar parado. Um tempo para ser vigoroso, um tempo para estar exausto. Um tempo para estar em segurança e um tempo para estar em perigo. Agora, o mestre vê então todas essas coisas como elas são, sem tentar controlá-las. A partir do momento que você tenta controlar o tempo, você acaba perdendo tempo. Né? Então, precisamos viver profundamente o momento presente. Né? Juntando com esse pensamento, tem um outro que diz assim: se você está deprimido, você está vivendo no passado. Se você está ansioso, você está vivendo no futuro. Se você está em paz, você está vivendo no momento presente. Tá? Então, temos que viver cada momento. Temos que viver cada minuto. Né? Eu tenho dito para os meus pacientes também que, olha, depois que eu comecei a estudar a medicina chinesa e trazer para a minha vida, aplicar para o meu dia a dia, o tempo para mim é diferente. Para mim, todas as coisas estão acontecendo no seu tempo certo. É claro que uma hora ou outra a gente sente, opa, né? Tá faltando tempo ou tá sobrando tempo, mas a gente consegue enxergar que tá tudo no seu momento. Tá? Então, quando a gente vive essa harmonia, quando a gente está em paz, a gente percebe que as coisas caminham como precisa caminhar. E a gente, então, vai aproveitando, aprendendo com cada um desses momentos. Bom, falar um pouquinho do Ho'oponopono também, né, que eu falei no início. E tem muitas histórias muito bonitas sobre isso. Tá? Então, o Ho'oponopono é uma técnica, né, é um ensinamento, uma prática havaiana, ancestral. Né? Muito tempo atrás, que havia se perdido um pouco na história, algumas famílias, né, no Havaí que praticava, mas quase que como um segredo, mas que depois aconteceu um episódio e que ficou famoso e acabou sendo difundido por todo mundo. Né? Tanto que você procura na internet, no YouTube, você consegue vários depoimentos, vários materiais, várias músicas sobre o Ho'oponopono. Né? Então, toda essa história veio a desabrochar, né, na atualidade com um havaiano, Dr. Rei, que ele foi convidado para trabalhar num presídio lá no estado do Havaí, nos Estados Unidos, de alta periculosidade. Era um presídio em que as pessoas que estavam presas lá tinham passado por situações muito complicadas, né? Questões de saúde mental, né? Muitos casos de saúde mental, e que, devido à situação, deixava essas pessoas bastante violentas. E havia muita rotatividade de funcionários nesse presídio, porque as pessoas não conseguiam ficar lá muito tempo, não conseguia trabalhar, né? Não tinha uma paz, um sossego, era muito tenso. Né? Dizem que os próprios funcionários, né, da limpeza e mesmo da disciplina, eles andavam encostados nas paredes, porque sabia que podia ser atacado a qualquer momento. Né? Então era muito pesado o clima lá, muito tenso. E esse psiquiatra aceitou trabalhar nesse presídio.
ele foi e percebeu o seguinte, tá? Que à medida... ele antes colocou uma condição. Ele trabalhava naquele local, mas não podiam exigir que ele recebesse os pacientes dentro do seu consultório. Como era o único psiquiatra, né, que se dispôs, a direção do presídio aceitou. Além disso, a questão da atenção e da segurança também valia muito, né? Então, ele foi trabalhar lá. E o que ele pediu, né, então, que no consultório dele houvesse a planilha de todos os presos, com a ficha médica, né, e o prontuário. E aí, todos os dias ele ia trabalhar, 4 horas, 6 horas de trabalho, e não atendia ninguém na sua sala. E ele também não saía de lá. Entrava no início do período, do expediente, e saía no final, na sua sala, no seu consultório. Depois de alguns meses, os funcionários, a direção do presídio notou que aquela atenção estava diminuindo. Depois de mais um pouco de meses, o presídio foi se transformando. Aquela violência toda deixou de existir. Depois de 3 anos, fecharam o presídio. Porque ou os presos venceram o período da sua pena e foram libertados, ou então eles voltaram para o sistema prisional comum, né? Porque não tinha mais necessidade de ficar naquele local, né? E aí, depois disso tudo, perguntaram para ele, né, qual é o segredo que o senhor fez para mudar esse presídio, ainda mais sem atender uma pessoa na sua sala. E ele explicou, então, a história do Ho'oponopono, né? Ele, todos os dias, entrava no seu consultório, pegava o prontuário de um preso, lia a descrição, o motivo pelo qual ele tinha sido preso, tá? Ou a ficha médica, a origem, né, da sua doença, e começava a aplicar essa técnica, e dizendo para ele mesmo: sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. E repetia muitas vezes, diante daquela ficha médica na sua mão. E refletindo, o que é? Qual é a relação, né, da minha vida, dos meus sentimentos, das minhas atitudes, com essa pessoa que está presa aqui, com essa ficha médica, com esse prontuário que eu tenho nas minhas mãos. E todos os dias ele fazia isso e pegava o prontuário de cada um. E o Ho'oponopono é o seguinte: à medida que eu vou me melhorando, à medida que eu me aprimoro, à medida que eu sinto aquilo que eu faço, me perdoo, me amo e me agradeço, eu faço com que a minha volta, a vibração à volta, as pessoas à volta, sejam melhores também. Então, olha, durante esse período, né, de pandemia, por causa dessas notícias todas muito ruins que a gente tem escutado, né, é momento da gente aplicar o Ho'oponopono na nossa vida. Quanto mais eu vou me aprimorando, e através dessas 4 frases: sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. À medida que eu vou me aprimorando nessas 4 frases, eu vou fazendo com que o mundo, a sociedade, também se torne melhor. Eu vou ajudando para que o planeta vá se curando, porque todos nós estamos interligados. Todos nós fazemos parte de uma cadeia só, de uma teia só. Todos nós estamos unidos na nossa vibração, no nosso coração, nos nossos sentimentos, no amor. Então,
aplique, pratique o Ho'oponopono todos os dias. É uma forma de darmos a nossa contribuição para vencer essa pandemia. E a gente encerra, né? Já deu 1 hora e a gente queria deixar então essa mensagem para todos que estão nos acompanhando, que sejamos a mudança. Não vamos esperar o outro ser a mudança. Nós seremos a mudança. Eu, Salete, vou ser a mudança. Então, que a gente termine a nossa live com essa mensagem de mudança. E mais também, que a gente perceba que a nossa casa não é uma prisão. A nossa casa é um espaço de libertação. Para a gente estar ali presente naquele momento com a nossa pequena comunidade, transformar a nossa pequena comunidade para quando chegar a hora certa de sair de casa, abrir os portões, aí a gente vai transformar lá fora. Boa noite a todos vocês, grande beijo, um grande abraço para todos, muito obrigado aí de acompanhar a gente, tivemos pessoas de várias partes aí do nosso país, tivemos até pessoas do Japão que nos acompanharam também nessa live, muito obrigado. A gente espera vocês quarta-feira com novos assuntos aí para nossa conversa. A gente entrar na casa de vocês, estar junto com vocês, tomando o nosso chá, tomando o nosso vinho, o nosso suco, e vocês também entrando na nossa casa, porque a nossa casa é um templo de libertação. Um beijo para todos. Fiquem com Deus e até quarta-feira. Boa noite para vocês e semana que vem a gente tem um novo encontro, né? E muita roda de conversa vai rolar ainda, né? E vamos nos aproveitar bastante. Até. Gratidão.